O que já era quase impossível de fazer, agora virou missão impossível. É golpe, não tem outra palavra. Agora vamos para o Gilmar Mendes, que ele hoje causou o furor no Congresso Nacional. Ele surpreendeu todo mundo ao suspender o direito de qualquer cidadão de pedir impeachment de ministros do STF e também do Procurador-Geral da República. Agora, apenas o Procurador-Geral da República pode denunciar ministros por crime de responsabilidade. E, em tese, ninguém pode pedir o impedimento do Procurador-Geral da República, porque o Gilmar nem disse quem é que pode fazer isso, só disse que o povo é que não pode. O ministro também mudou o quórum necessário, está exigindo aí 2/3 dos votos no Senado, em vez de maioria simples, para o início do trâmite do impedimento, eliminou a suspensão automática do cargo e também o corte de 1/3 do salário durante o processo de impedimento. Proibiu que decisões judiciais também sejam enquadradas como crime de responsabilidade. O ministro sob impeachment continuará julgando e recebendo salário integral no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi numa ação do Partido Solidariedade e será votada no plenário virtual do dia 12 a 19 de dezembro, ou seja, com debate zero. Decisão sem que ninguém do público, do povo que foi alijado da decisão, possa saber o que pensam efetivamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar alegou que as regras do ano de 1950 enfraqueciam as garantias da magistratura. Ô Rodrigo Constantino, vamos dar uma voltinha aqui na história. Essa lei do impedimento de 50, ela foi uma regra elaborada pelos parlamentares da época para tentar estabelecer uma contraposição à ditadura que veio lá de trás, do Estado Novo, que acabou em 45. Então, a ideia era uma contenção dos poderes. A regra foi tão clara, tão cristalina, tão simples, que perdurou. Ninguém ousou nem derrubar ela depois da Constituição de 88. E ela serviu de base para quase derrubar o Collor, quase o Collor sofreu impedimento, não chegou a sofrer, mas derrubou a Dilma com essa base nessa lei. Como é que agora o povo é alijado desse tipo de decisão pela ideia brilhante e monocrática do ministro Gilmar Mendes? O povo que tem o poder originário foi simplesmente ignorado na democracia reborn brasileira? Essa elite, essa oligarquia aí que tomou o poder de assalto no Brasil odeia o povo, né? Desde 1950, que tem essa lei do impeachment, nenhum ministro do Supremo foi empichado. Nem Alexandre de Moraes, um sancionado pela maior democracia do planeta, como um abusador de direitos humanos, sofreu processo de impeachment. Então, o que já era quase impossível de fazer, agora virou missão impossível. É golpe, não tem outra palavra, é o AI-5 do STF, para se proteger, para se blindar. Aliás, a turma nem esconde, trata assim em alguns veículos aí sabujos. Agora, o Hélio Beltrão, meu amigo, elencou 3 pontos aqui que bastam para mostrar o absurdo, né? A Constituição diz que só o Congresso pode alterar dispositivo constitucional. A Constituição diz que o Senado é o único que pode processar e julgar ministro, artigo 52 ou 3, artigo muito claro, inclusive, né? E a Constituição diz que liminar não tem poder normativo para mudar dispositivo constitucional. Então, acabou. Agora, numa canetada, Gilmar Mendes ignorou essas 3 questões e, como disse o Hélio Beltrão, né, a Venezuela que se cuide. O Brasil avança rápido. Agora, no UOL, tá lá, Gilmar atrapalha planos do bolsonarismo nas eleições de 2026. Quer dizer, vai ser canalha assim como imprensa lá em Cuba. A Andréa Sade, do Globo, disse: liminar de Gilmar sobre impeachment de ministro do STF desarma golpe parlamentar gestado para 2027, dizem aliados. Golpe parlamentar, a garota de recados traz a expressão dos seus colegas. O que é um golpe parlamentar? É você lutar para eleger
dentro da democracia, mais senadores e conseguir, com isso, aprovar um processo de impeachment, que é a prerrogativa do próprio Senado como mecanismo de freios e contrapesos constitucionais. Isso ela está chamando de golpe. Então, de novo, né, é o verdadeiro golpe sendo dado para impedir um golpe imaginário, um golpe de uma narrativa esdrúxula, sem pé nem cabeça. Aí vem o Alcolumbre fazer um discurso que está enfesado, que usurparam prerrogativas. Não é hora de discurso. Não é hora de jogar para a plateia. É hora de agir. É hora de colocar para plenário hoje, para votação, um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes ou do Gilmar Mendes, um dos dois. É hora de agir. Ou fecha o Senado, acabou. As pessoas não estão entendendo a gravidade da situação. Algumas sim, mas muitas ainda não. Aí a gente vê, né, gente como Pedro Cerise, que comprou o antagonista, o cara do mercado financeiro, falando que acabou a carta branca para o STF. No dia seguinte vem isso, né? Por quê? Porque nunca existiu carta branca, mas essa elite corrompida achou que existia e aplaudiu, porque o alvo era o bolsonarismo. Eles são cúmplices. Eles são culpados, como a Malu Gaspar, por uma boa causa, mas agora chega. Quer dizer, acreditam na autocontenção? Aí o Gilmar Mendes colocou todo o poder de impeachment na mão do seu ex-sócio, que vendeu sua participação no IDP por 12 milhões de reais para o filho do Gilmar Mendes, Paulo Gonet. Ora, como disse o Nicolas Ferreira, alguém acredita que se a presidência mudar de mãos e indicar um PGR diferente, que o STF não vai mudar a interpretação de novo? Porque concentrou todo o poder na mão do Procurador-Geral da República, que hoje é um capacho do próprio Gilmar. É tão escandaloso o negócio, é tão escancarada a ditadura de toga, que cada vez, pelo menos, mais gente está despertando, mas ainda é pouco e tarde para ter uma reação para valer. Então, o Serrão, eu entendo perfeitamente quem está com a sensação de impunidade total, de derrota, de acabou o país, game over. Nós temos que manter o trabalho, nós temos que manter a esperança, mas é uma tarefa cada vez mais difícil no Brasil. Hercúlea. Exige um esforço homérico você acreditar que alguma coisa pode mudar para valer se o poder está na mão desses monstros do pântano, dessa oligarquia corrupta. Então, tá difícil apostar no Brasil. Eu tento encontrar algum tipo de resiliência, e eu entendi perfeitamente o que o Consta falou, né? A gente fica fazendo um esforço completamente hercúleo para buscar soluções, porque o tabuleiro de jogo que a gente criou, ele tem muita falha. Ele tem falhas absurdas, falhas gigantescas, que não fazem o menor sentido. Quer dizer, como que a gente consegue colapsar um sistema dando o impeachment para um presidente no Senado? Como que a gente dá tanto instrumento de controle de constitucionalidade para um Supremo Tribunal Federal? Controle concentrado, controle difuso, HC, assim, tudo da República conflui para o Supremo. Tudo. Então, era uma questão de tempo até aparecer um tarado, um pervertido, um maluco, um psicopata, um canalha, um criminoso, um mafioso, um bandido, a Carmen Lúcifer, eles darem as mãos e fazerem o império satânico dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí, da onde que a gente tira algum tipo de apreço pela atividade? Eu acho que é que nem exumar cadáver e ficar fazendo a anatomia do cadáver. A gente está meio que num estudo necrológico da Constituição. Estudo necrológico de direitos fundamentais. Tá? O que significa constitucionalismo? Sendo que essas expressões foram esvaziadas e relativizadas pelo neoconstitucionalismo. Como que a gente enfrenta isso na teoria do direito? Essas são as verdadeiras discussões que deveriam acontecer, e pelo menos essa curiosidade de analisar o cadáver, de tentar entender da onde viemos, por que viemos desse lugar e para onde vamos a partir de agora, tudo isso, apesar do caos completo, que eu entendo que é a questão da força hercúlea, é fascinante.
olhar um sistema colapsado, olhar um sistema em processo de degradação institucional, decisões reiteradas. É que nem o sismógrafo, né? Quando está chegando o terremoto, você fala, cara, mas o nosso ponteiro não parou de crescer? Para onde vai? O nosso ponteiro ele ficou cada vez mais maluco ali, tremendo. E essas placas tectônicas, a gente vê a Terra, o magma, o vulcão, e a galera da Globo News tá ali, né? Nossa, mais um dia, né? Um dia aqui de golpismo contra o Supremo. É tudo boca paga pelo Supremo Tribunal Federal. E daí você se pergunta, você fala, meu Deus do céu, então a gente construiu um país tão juristocrata, supremocrata, que até a influência sobre os meios de comunicação é uma coisa que foi naturalizada. Os caras estavam falando há 2 dias, sobre a possibilidade de derrubar as redes sociais do Ramagem. Mas assim, já é uma coisa distópica, já é uma coisa que devia estar num documentário futurista. Mas não, a gente tá vendo isso. A distopia está no cinismo diário desse pessoal do sistema, dos pseudo-magistrados, que hoje não tem. Para mim não tem. Só é magistrado quem consegue criticar o Alexandre de Moraes. Se não, irmão, você não tem mais o respeito de... Ninguém deveria ter respeito por você. Nem como jornalista, nem como magistrado. Se você não encara a figura abjeta do Moraes, do Supremo, pelo que são hoje, você, né? Você é o cara que vai gostar de... Você tem tesão em ser abusado pelo Gilmar Mendes, a hora que ele bater na porta da sua casa e quiser pegar a tua mulher. É isso, você é essa pessoa.